Boa tarde, desculpa a demora aqui iniciar, vou gravar no computador. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o limite de funções de várias variáveis, né? Então, aqui é um ponto que diferencia muito entre as funções de uma variável e funções de várias variáveis, tá? Vamos só lembrar o que significa, porque eu digo, o limite de f de x, né, de uma função de uma variável, quando x tende a um ponto x0 ser um valor L. Né? Então, isso aqui por definição, ou geometricamente, assim. Então, à medida que eu aproximo aqui ó, de x0, valor L, minha f de x se aproxima de R. Bom, como que eu posso aproximar de x0, né? Através da esquerda e da direita sobre o eixo x, né? Então, se eu for olhar o domínio dessa função, depois de x0 aqui, eu tenho duas formas de aproximar desse ponto, né? A direita e a esquerda, porém, todas na mesma direção, na direção do eixo x, tá? Bom, aí que entra um diferencial para funções de duas ou mais variáveis. Então, eu estou aqui com o meu domínio, o plano, pensando numa função de duas variáveis. Então, aqui eu tenho um ponto de coordenadas x0 e y0. Então, observa que eu posso aproximar desse ponto aqui por infinitas formas, né? Ou seja, infinitos caminhos. Eu posso vir aqui, por exemplo, por retas. Todas essas retas passam nesse ponto. Eu posso aproximar aqui, por exemplo, por parábolas. Perdão, aqui não, aqui é cúbica, né? Parábola seria aqui, alguma coisa cúbica. Parábola, deixa eu fazer uma parábola. Então, tem infinitas formas de eu aproximar desse ponto, tá? Então, aqui que mora uma grande diferença do limite de funções de duas ou mais variáveis, né? É igual a f de x, y, e uma função de uma variável. Por quê? A função de uma variável, eu vou aproximar desse ponto ao longo dessa direção do eixo x. Né? Eu tenho dois sentidos, mas a direção é única. Enquanto aqui eu tenho infinitas formas de aproximar. Tá? Bom, aí a gente vai estender, né, essa definição de limite aqui para funções de duas ou mais variáveis. Então, vamos lembrar o que é essa definição aqui por epsilon e delta, né? Então, ó, vou colocar aqui, se y igual a f de x, dizer que limite da f de x, quando x tende a x0 é um determinado valor L, significa o quê? Significa que, dado qualquer epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, se eu pegar aqui, ó, modo de x menos x0 menor que delta, então, modo de f de x menos L menor que epsilon. Então, isso aqui é a definição por epsilon e delta, né? Dizer que para funções de uma variável, o limite da f de x, quando x tende a x0, é um determinado valor L. Tá? Então, a gente vai estender essa definição aqui para funções de várias variáveis, né? Porque, como eu disse anteriormente, não faz sentido pensar aqui só nas direções, né? Porque ele tem infinitas formas de aproximar do ponto x0 e y0. Então, vamos estender isso aqui. Bom, o que significa isso aqui é menor que delta, né? Então, geometricamente, significa eu tenho aqui o ponto x0, já estou pegando o intervalo de x0 menos delta, x0 mais delta, tirando o ponto x0, né? Vou ter que colocar a bolinha aberta no x0, porque quando eu ponho maior que zero, estou pensando em x diferente de x0. Tá? E aqui, bom, a imagem também é
Aqui eu tenho L, eu tenho intervalinho L menos epsilon, L mais epsilon, vou pegar L mais epsilon, então se eu pegar qualquer ponto aqui, a F desse ponto cai aqui dentro, nesse intervalinho. Bom, então vamos generalizar isso aqui. Tá? Como que a gente generaliza? Quando eu escrevo um módulo de x menos x0, eu estou pegando aqueles pontos cuja distância até x0 é menor que delta e é diferente de x0. Então, se eu pego só esse módulo aqui, significa que eu estou pegando os pontos onde a distância até x0 é menor que delta, e a hora que eu ponho isso aqui maior que zero, x diferente de x0. Então, eu vou generalizar para a distância do plano. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, os eixos, ponto x0, y0. Então, os pontos cuja distância até x0 e y0 são menores que delta, vai me dar um disco aberto, né, menor escrito. Vou fazer de outra cor. É um disco aberto, de centro em x0 e y0 vai o delta, tirando, né? Aqui, isso aqui é a distância, isso aqui é o conjunto dos pontos, onde raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é menor que delta. Então, são aqueles pontos cuja distância até esse ponto x0 e y0 são menores que delta. Bom, eu vou ter que tirar também o ponto x0 e y0. Vou colocar a bolinha aberta aqui. Tá? Então, isso tem que ser maior que zero. Então, a imagem desses pontos, esses pontos próximos do x0 e y0, vão ter que ser enviados em pontos próximos aqui de L. Então, a imagem de qualquer ponto que eu pegue nesse disco aberto, tirando o ponto x0 e y0, a FB tem que estar aqui. Então, a gente generaliza essa ideia aqui de distância. Então, estou pegando os pontos cuja distância até x0 é menor que delta, maior que zero. Então, estou pegando os pontos agora cuja distância até x0 e y0 é menor que delta, maior que zero. Então, às vezes a gente costuma escrever essa raiz aqui como sendo a norma, né, do vetor xy menos x0 e y0. Que é dado por essa raiz quadrada, que é a distância, né, no plano do ponto xy até o ponto x0 e y0. E eu tiro, claro, também o zero. Okay? Então, pontos próximos de x0 e y0, diferentes de x0 e y0, são levados em pontos próximos de L pela F de x. A proximidade está levada aqui. Então, essa é a proximidade que eu quero, tenho que exibir quem é o delta, cuja imagem está aqui dentro. Tá? Então, para ser um pouquinho mais formal, vou colocar a definição. Mas geometricamente é isso aqui, tá? E claro que a gente generaliza para funções de mais variáveis, né? No espaço que tem 3 variáveis, né? E em geral aqui a gente trabalha com 2 e 3 variáveis. Então, ó, dizemos que limite f de xy quando xy tende a x0, y0 é igual ao valor L, se para cada epsilon positivo existe um delta positivo, tal que se xy pertence ao domínio da F e a norma, né, a distância de xy até x0 e y0 for menor que delta e maior que zero,
pense módulo de f de xy menos L menor que L. Então, lembrando de novo que essa norma, né, ou distância, é a raiz quadrada da diferença das coordenadas, da soma das diferenças das coordenadas ao quadrado. Né? Então, a distância euclidiana no plano. No espaço também. Você vai ter mais a componente z menos a coordenada do ponto, z0. Tá? Bom, então, por exemplo, né? Que dá o limite, vou colocar só x, de xy, tendendo a x0, y0. Né? Bom, isso aqui vai dar x0. Vamos ver por quê, tá? Observa quem é a função aqui. Aqui minha função é f de xy igual a x. Vamos mostrar isso aí por f zero. Bom, então, ó, como que a gente faz? O cálculo que a gente faz, ele é o mesmo que a gente faz para funções de uma variável. Eu vou partir primeiro, né, do módulo da f de xy menos L. Então, dado epsilon, eu vou ter que encontrar o delta. Né? Então, vou colocar aqui, seja epsilon positivo dado. Então, vou ter que encontrar um delta que vale essas coisas aqui, tá? Então, bom, quem é f de xy nesse caso? Aqui é x e o L é x0. Então, aqui eu cheguei em módulo de x menos x0. Isso aí, pela definição do módulo, isso aqui é igual a raiz de x menos x0 ao quadrado. Bom, observe que eu preciso concluir alguma coisa em relação a essa norma. Né? Essa norma é, vou colocar aqui de novo, é raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Tá? Bom, então aqui basta somar, fica menor ou igual que raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é a norma de xy, ou a distância de xy até x0, y0. Bom, aí, se eu fizer isso aqui menor que epsilon, consequentemente, isso aqui é menor que epsilon. Tá? Então, nesse caso, a gente toma delta igual a epsilon. Tem isso. Se norma de xy menos x0, y0 maior que zero e menor que delta, de nós estrito, desculpa. O que vai acontecer? Isso aqui, então estou falando que isso aqui, ó, delta igual a epsilon. Isso aqui menor que epsilon, consequentemente, isso aqui é menor que epsilon. Aqui. Tem dois pontos. Para norma de xy menos x0, y0 maior que zero, menor que delta. Então, módulo de f de xy menos x0 menor que epsilon. Então, a gente conclui que esse limite aqui, ó, é x0. Tá? Bom, da mesma forma, a gente tem para y. Vou colocar aqui.
de maneira análoga, a gente tem que o limite de xy tendendo a x0, y0, de y é y0. É só substituir. Bom, qual que é a importância disso, né? Que a gente vai ter as propriedades de limite. Então, a gente tem as mesmas propriedades de limite que tem para funções de uma variável. Então, vou colocar aqui. As propriedades de limite de funções de uma variável se estendem a funções de várias variáveis. Então, eu coloquei a definição aqui para duas, mas é a mesma coisa para mais variáveis, tá? Não faz diferença. De várias variáveis. Bom, variáveis. Quais são essas propriedades? Vamos relembrar aqui. Bom, se eu tenho aqui duas funções, né? Seja fg, vou colocar aqui, definidas no conjunto D em R2, em R. Eu vou colocar aqui, eu estou colocando para bidimensional, mas vale tudo para tridimensional também, tá? De R3 em R. Está aqui o limite da f de xy, quando xy tende a x0, y0, isso aqui é um determinado valor L, e limite de g de xy tende a um determinado ponto x0, y0, isso aqui é um valor n. Se a gente tem os limites, limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença, uma constante multiplicando o limite, limite do quociente, se o quociente for diferente de zero. Então, bom, vamos colocar aqui, ó, o limite de f, vou colocar aqui mais ou menos g, tá? Significa quando for mais é mais, quando for menos é menos. Vou apertar um pouquinho para cá. Mais cantinho. Ó, limite xy tendendo a x0, y0, de f mais ou menos g de xy é L mais ou menos n. Ou seja, quando for mais é mais, quando for menos é menos. O limite da soma é a soma dos limites. O limite do produto F vezes G. XY é L vezes N. O limite do produto é o produto dos limites. Se eu tenho uma constante, né? Se K pertence a L, é um número real. Limite xy tendendo a x0, y0 de K vezes F de xy, K vezes L, limite da constante. Se a constante sai do limite. O quociente, né? Tendendo a x0, y0, né? E F sobre G de xy é L sobre M, se o M for diferente de zero. Então, e a potência, né? A potência também, vou colocar aqui, ó. XY tendendo a x0,
Então, 0 de f elevado à potência n aqui, de xy. Isso aqui é L elevado à potência n, se fizer sentido. L elevado a n, né? Bom, o que significa se fizer sentido, né? Isso aqui não faz sentido, por exemplo, você põe R igual a meio e L um número negativo. Seria calcular a raiz de número negativo, tá? Então, se eu puder calcular essa expressão aqui, eu posso usar que o limite da f elevado a essa potência é n elevado sobre r. Então, por isso que eu coloquei se fizer sentido, porque tem casos de valores de L e de R que não fazem sentido. A gente não pode calcular. Tá? Então, só com esse limite simplesinho que a gente calculou, esse e o anterior, a gente já consegue calcular limites de muitas funções, né? Bom. Então, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Termina. O limite xy tendendo a 0. Quociente que eu vou colocar 2x² mais x mais xy mais 1 sobre x² mais y². Ou, vou colocar aqui 3x² mais y². Então, bom, como a gente faz lá no cálculo 1, a gente não fica escrevendo cada propriedade que você usa. Tá? Então, claro, a gente vai ter que calcular o quê? O limite do quociente, o quociente dos limites, né? Mas eu tenho uma restrição, né? Para usar o limite do quociente, o limite do denominador não pode ser 0. Né? Então, bom, primeiro de tudo, vamos olhar o que dá esse limite aqui. Ó. O que dá o limite de xy tendendo a 0 de 3x² mais y². Lá no cálculo de uma variável, e a gente provou ali, né, os dois primeiros, então eu posso tirar o 3, né, essa propriedade aqui. Quem que é o limite de x²? Bom, vou avaliar no ponto. Então, 3 vezes 1, que é o L, ao quadrado. Eu estou usando a primeira que a gente provou. Limite de xy tendendo a x0, y0 de x, né? Ah, e o quadrado aqui também, né? Ó, é a potência. Então, ó, naquela primeira parte, estou usando a soma. Limite da soma são os limites. A constante e a potência. A potência, o R aqui é igual a 2. Mais o limite xy tendendo a 0 do y, então é 0 ao quadrado. Ou seja, esse limite aqui é 3, que é diferente de 0. Então, agora o limite do numerador. Do numerador não importa, né? Eu preciso ter o denominador só diferente de 0. Né? Mas como a gente já calculou desse, em geral isso aqui a gente já olha, né? A gente já olha e já consegue observar que aquele limite já dá diferente de 0. Então, 2x² mais x mais xy mais 1. Aqui o argumento é o mesmo, né? Então, 2 vezes o x tendendo a 1, né? Então, a primeira componente, 1 ao quadrado, mais 1, mais 1 vezes 0, mais 1. Então, esse limite aqui dá 2 mais 1 dá 4. Esse aqui dá 0.
2 vezes 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, esse limite aqui é 4 terços. Então, observa que ficou muito simples para calcular esse limite aí. Então, as propriedades aqui, elas são exatamente as mesmas que a gente tem para funções de uma variável. Vamos fazer agora com 3 variáveis. Bom, não faz diferença se tem 2 ou 3 variáveis não, tá? Então, limite x, y, z tendendo a 0, 0, 0 de que raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 1 mais 1. Oh, perdão. Menos 1 não. Mais 1 menos 1 aqui. 1 sobre isso. Bom, aqui eu esqueci de colocar o limite da constante é a própria constante, né? O que a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque, né, eu não posso usar aqui o limite do quociente. O quociente dos limites, né? 2, 1. Porque o limite do denominador dá 0, né? Ó, se eu substituo 0, 0, 0 aqui, vai ficar 0, 0, 0, vai ficar a raiz de 1 que é 1. 1 menos 1 é 0. Eu não posso usar que o limite do quociente é o quociente dos limites, tá? Isso, né? Perdão, aqui faltou colocar uma expressão aqui em cima, tá? Deixa eu colocar aqui x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Isso. Bom, tanto o numerador quanto o denominador, eles vão ter limite 0, né? Então, ó, eu não posso usar que o limite do quociente é quociente dos limites. Não por causa do numerador, sim por causa do denominador. Mas observa que a gente pode, tem uma técnica lá que a gente usa para a função de uma variável, que a gente pode usar aqui, que é multiplicar pelo conjugado. Então, eu posso pegar aqui, ó. Vou colocar aqui debaixo de novo, tá? Limite x, y, z tendendo a 0, 0, 0. Vou ter aqui x quadrado mais y quadrado mais z quadrado dividido raiz x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais 1 menos 1. Eu vou multiplicar pelo conjugado desse aqui, que é raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais 1 fora da raiz mais 1. Então aqui eu vou multiplicar a mesma coisa, né? Mais z quadrado, mais 1, fora aqui, mais 1. Tá? Então, estou usando uma técnica que a gente já usou lá no cálculo 1, né? Que é multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, isso aí dá o quê? Escrever limite x, y, z tendendo a 0, 0, 0. Ficar x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, raiz x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais 1, mais 1 fora da raiz. E embaixo, quando a gente pega, multiplica a diferença pela soma, dá o quadrado do primeiro, então o quadrado dessa raiz é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais 1. Quadrado desse menos o quadrado desse. Então, menos 1 ao quadrado. Né? Então, observa que esse 1 aqui, ó, vai cancelar com esse. Esse vai cancelar
com esse, né? Então, isso aí é igual limite XYZ tendendo a 0, de raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais 1, mais 1. Então aqui, bom, levar a potência aqui, então vou substituir 0, vai ficar raiz de 1 mais 1, e é 2. Tá? Então, observe que isso aqui é uma técnica que a gente já está acostumado a usar para a função de uma variável. Aqui pode também, né? Então, se eu tenho um problema de 0 sobre 0, aqui a gente pode estudar. Aqui é o caso de multiplicar pelo conjugado. Tá? Claro que se eu tivesse uma constante sobre 0, aí isso já daria outra coisa, né? Então vai dar um número. Mas no caso do 0 sobre 0, uma das possibilidades é a possibilidade de multiplicar pelo conjugado. Tá bom? Vamos ver mais um aqui. Deixa eu colocar antes de tudo, né? Pensando. Ó. Ver aqui. Então, muitos dos casos, a gente não vai provando por definição, tá? A gente usa alguns argumentos, principalmente, né? Esse que a gente colocou. Se eu tenho XYZ tendendo a XL, Y0, Z0, só da função X, da X0, só do Y da Y0 e só do Z da Z0. É só substituir. Bom, isso é quando... deixa eu só colocar aqui, mesmo que a gente tenha lá o teorema do confronto. O teorema do sanduíche. Né? Vale a mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho F, G e H aqui, funções, um certo conjunto D. Estou colocando o F2, mas vale para o F3 também, tá? Em F. Ponto, né? Se próximo de um ponto x0, y0 tem-se f de xy menor ou igual que g de xy menor ou igual que h de xy, vamos colocar assim. Ou seja, existe um delta, tá ok? Para o próximo é nesse sentido aqui, ó. XY menos x0, y0. Não é diferente de x0 e y0, né? Então, vale isso? Observa que eu tiro x0 e y0 porque é o ponto onde eu vou calcular o limite, né? Então, estou falando que esse tipo de desigualdade acontece próximo desse ponto. Próximo significa isso. Eu consigo ali um disco aberto, né? Tirando o ponto x0 e y0, para todos os pontos nesse disquinho, eu tenho essa desigualdade. Se os limites, né? Se eu tenho que os limites da f de h são iguais, f de xy, quando xy tende a x0, y0 igual a L, se for igual limite de h de xy com xy tendendo a x0 e y0,
Então, tem jeito. Na teorema de sanduíche fala que o limite da g de xy, quando xy tende a x0, y0, também é o teorema do confronto, né, que a gente tem na função de uma variável. Então, falar que alguns são pontos próximos significa que tem um disquinho aberto, né, sentado nesse ponto, exceto, claro, o ponto x0, y0, e vale isso. Então, se o menor está indo para E, se a função que é maior está indo para L, é do meio tem que ir para E. Teorema do confronto clássico lá que a gente tem para funções de uma variável. Bom, e quando que a gente usa isso? Né? Vamos ver um exemplo desse. Limite de xy quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Vou colocar 3 variáveis. Tá? Vou ficar fazendo entre as duas? Não faz muita diferença não. Tá? Vou ter que tomar cuidado da forma de escrever. Vou provar que isso aqui é zero. Provar que, não esqueci de colocar. E esse limite aí é zero. Bom, como que a gente faz, né? Vamos olhar esse termo aqui. Ó. Se eu quero provar que um determinado limite é zero, eu posso mostrar que o módulo dele também é zero. Mas isso só vale se o valor que eu quero chegar aqui é zero. Então, vamos trabalhar primeiro com o módulo de xy quadrado sobre x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Observe que a gente tem um problema aqui, né? Ó. Tanto o numerador quanto o denominador estão indo para zero. Então, eu não posso usar o limite do quociente e o quociente dos limites. Tá? Por quê? Aqui está indo para zero, aqui está indo para zero. E eu também não consigo falar, né, outra coisa, porque os dois estão para zero. Então, eu tenho que, de alguma forma, tentar trabalhar com essa expressão para ver se o limite existe ou não. Tá? Bom, vou trabalhar aqui um pouquinho. Isso aqui é igual a módulo de x. Observa que o y quadrado é positivo, então vou tirar do módulo. E o que está aqui no denominador também é positivo. Agora, observa que essa parte do denominador aqui, ó, ela é maior ou igual que essa aqui, ó. Esse aqui é um termo. E lembra, x quadrado é maior ou igual que zero e o z quadrado é maior ou igual que zero. Então, o y quadrado ele é sempre menor ou igual que essa parte aqui. Então, isso aqui fica menor ou igual em módulo de x. Né? Ou seja, y quadrado é sempre menor ou igual que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, bom, eu passo isso aqui dividindo. Ele fica y quadrado dividido, né, por x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menor ou igual que 1. Tá? Então, foi isso que eu usei ali. Isso aqui é menor ou igual que 1. Bom, agora acabou, né? Eu tenho aqui que o limite do módulo xy quadrado sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, quando xyz tende a 0, 0, 0, por um lado, isso aqui é maior ou igual que zero. Porque o módulo é maior ou igual que zero, então o limite dele tem que ser maior ou igual que zero. Por outro lado, isso aqui é menor ou igual que o limite de xyz tendendo a 0, 0, 0 do módulo de x, que é módulo de 0, que é 0. Ou seja, pelo teorema do confronto, esse limite aqui tem que ser 0.
Então, teorema do confronto. Aquele limite ali tem que ser zero. Limite. Eu posso esquecer que é com módulo, né, inicialmente. De módulo de xy² sobre x² mais y² mais z² igual a zero. Então, como é zero, se o limite do módulo é zero, essencialmente se o limite da função é zero. O que implica que esse limite aí da f x, y, z, a f vamos escrever quem, né? xy² sobre x² mais y² mais z², isso aqui é. Então, observa que isso só vale quando a gente está trabalhando no zero, tá? Não vale quando a gente está trabalhando no... O limite é uma coisa diferente de zero, tá? Então, eu consigo argumentar aqui com zero. Então, observa que não é difícil, né? Então, verificar quando um determinado limite existe, se eu puder usar as regrinhas. E nesse caso aqui eu não podia porque eu estava com quociente de 0 sobre 0. Né? A gente tem um problema. Mas, e como que faz para verificar se um determinado limite não existe? Né? Aí que esse caso acaba sendo mais fácil do que para mostrar realmente que o limite existe. Tá? Então, vamos olhar aqui como verificar se um limite não existe. Então, das existências principais a gente viu aqui, tá? Que são os polinômios, né? Quociente de polinômio. Ah, tá. Depois também a gente tem, vou falar das funções contínuas, né? Mas, e agora? Se eu tenho um determinado limite, eu não estou conseguindo argumentar para provar que ele existe. Como que eu faço para provar que ele não existe? Em geral, isso é mais fácil. Por quê? Vamos só voltar aqui na definição. Então, estou colocando em duas variáveis, mas a mesma coisa eu posso fazer para 3 ou mais variáveis. Aqui eu tenho um ponto x0, y0, um ponto plano. E a minha função de duas variáveis é o elemento da reta. Bom, vamos só lembrar. Para o limite existir, pontos próximos aqui, vamos pensar aqui, ó. Aqui é questão de existência, né? Se tem um certo valor L, eu tenho a F, né? Tá? O que significa? Então, dado epsilon, eu falei L menos epsilon, L mais epsilon, vai ter que existir um delta, cuja imagem desses pontos aqui, desse disco de centro x0, y0 é aberto, tem que cair todos aqui. Perto dentro. Tá? Para xy diferente de x0, y0. Então, eu peguei qualquer ponto aqui dentro do disco aberto, de centro x0, y0 e raio delta, tirando o centro, a imagem deles tem que cair ali dentro. Bom, como a gente faz para provar agora que não existe? Significa o quê? Quando ele não existe, eu vou ter pontos próximos aqui, de x0 e y0, que estão se aproximando de valores diferentes, né? Ou não estão nem se aproximando de nenhum valor. Então, o que a gente faz?
Em geral, a gente pega, por exemplo, a gente fala dois caminhos. Então, eu vou colocar um caminho aqui, ó, passando esse ponto. Vou colocar, esse aqui é a existência, né? Vamos fazer agora para não existir, vou fazer separado. Isso aqui, definição. De limite de f de xy, xy tendendo a x0, y0, ser um valor e. Bom, e agora como a gente faz para provar quando ele não existe? Então, de novo, ponto aqui, ó, coordenadas x0, y0. E aí, bom, olha, eu pego dois caminhos. Digamos, eu pegar um caminho aqui, que passa no ponto, né, x0, y0, e eu calculo aqui o limite ao longo desse caminho. Vou chamar ele aqui o caminho L1. Então, se a gente pega a imagem da f por ele, desse caminho L1, tá? E eu calculo o limite da f de xy, tendendo a x0, y0. Bom, só que aí eu estou tomando com xy pertencente a esse caminho L1. Isso aqui dá um certo valor L1. L1 não, vamos chamar de M1. Então, eu estou aproximando desse ponto aqui, só que eu estou vindo por pontos em cima desse caminho aqui, ó, por aqui, por aqui. Tá? E se eu pegar um outro caminho, agora eu vou fazer um caminho que eu vou chamar de L2. Se eu calcular esse limite, né, ao longo desse caminho, calcular o limite da f de xy, tendendo a x0, y0, né? Agora, de novo, só que o xy pertencente ao caminho L2, isso aqui dá um valor M2. Se o M1 for diferente do M2, então não existe limite da f de xy quando xy tende a x0, y0, não existe esse limite. Por quê? Por que ele não vai existir? Porque, o que eu estou falando? Que pontos próximos aqui, do x0 e y0, ele tem pontos muito próximos aqui, que está se aproximando, que a f dele está se aproximando em M1, e eu tenho muitos pontos muito próximos aqui, quando eu estou em cima dessa curva L2, que está se aproximando do M2, ou seja, estou com pontos próximos aqui que se aproximam de dois valores diferentes. Então não existe o limite, porque o limite, quando ele existe, ele é único, né? Então, o limite é um valor determinado. Então, se eu conseguir aqui dois caminhos, né, já vou explicar como encontrar esses caminhos. Dois caminhos, onde, através de um desses caminhos, o limite dá uma coisa, e através do outro, se o limite dá outra coisa, o limite não existe. Então, o que a gente tem que ficar atento cuidado. Por que cuidado? Se tomar dois ou mais caminhos e o cálculo
do limite for sempre o mesmo, isto não implica que o limite existe. Porque o limite existe, tá? Então, infelizmente, para provar a existência, tem que ser por epsilon e delta, né? A não ser que a gente use as propriedades que a gente já tem lá de limites, tá? Agora, para mostrar que não existe, a gente passa esses dois caminhos. Ah, por que se eu coloquei aqui, o cálculo limite for sempre o mesmo? Bom, porque eu tenho infinitos caminhos que passam nesse ponto. Eu não vou conseguir calcular por todos. Então, eventualmente eu mostro por, sei lá, 10 caminhos. Bom, e o restante? Tem infinitos caminhos que passam em determinado ponto do plano. Essa que é a diferença na reta. Na reta tem uma direção só vai pela esquerda e pela direita. Agora no plano não, tem infinitas formas, tem infinitas retas com parábola, você pode construir infinitas curvas que passam nesse ponto, tá? Então, cuidado. Se eu calculei lá alguns caminhos e esses limites estão dando iguais, não significa que o limite existe. Tá? Para concluir que o limite existe, a gente tem que usar um argumento de epsilon e delta, ou usar um teorema do confronto, né? Então a gente precisa usar outro argumento, não por caminhos. Agora vamos entender um pouquinho mais como que funciona essa questão dos caminhos. Por exemplo, o que dá esse limite? Limite de xy, x0 mais y0, ou perdão, x quadrado mais y quadrado, com xy tendendo a 0, 0. Vamos olhar aqui um pouquinho. Bom, quem é o ponto que eu estou aqui no plano? É o 0, 0. Né? É a origem. Vou tomar o limite nesse ponto. Observa que tanto o numerador quanto o denominador são zeros. Né? Então, o denominador já sendo zero, eu já não posso usar o limite do quociente ao quociente dos limites, né? Diretamente. E aqui também não tem como multiplicar no conjugado dele. Né? Então, o que a gente vai fazer? Ó, daqui a pouco, a gente sempre analisa, quando eu tiver com função algébrica aqui, quociente de polinômios, a gente analisa o grau aqui desses dois polinômios, tá? Quem é o grau desse polinômio? Qual polinômio? Eu estou com x e y, né? Isso aqui eu estou enxergando ele como um polinômio de duas variáveis, né? Então, eu estarei com o polinômio aqui, ó, p de xy, um polinômio de duas variáveis. Então, vou pensar o grau aqui, seria o grau do produto, né? Ou eu tenho uma variável aqui, outra variável aqui, essa parte de cima eu teria grau 2. Tá? Então, se eu pego aqui p de xy igual a x vezes y, se eu for pensar no grau desse polinômio, é 2, porque é o produto das variáveis. Né? E esse de baixo também, né? Que é também o grau 2, que é o máximo entre esses graus. Tá? O que vai acontecer é que quando o grau, né, se tiver com expressões desse tipo aqui, quando o grau desse for menor ou igual que o grau desse, em geral esse limite não vai existir, tá? Só que a gente tem que provar. Então, vou colocar aqui o p de x igual a x quadrado mais y quadrado, o grau desse polinômio q também é 2, porque é o maior deles, né? Quando é a soma é o máximo. Quando é o produto, é a soma dos graus. Então, olha, eles têm graus iguais, tá? Depois eu coloco essa conclusão. Bom, eu preciso pegar alguns caminhos que passam nesse ponto. Então, o caminho mais trivial aqui, que passa nesse ponto, vou fazer até em vermelho, esse aqui, ó.
Que caminho é esse? Esse aqui é o y igual a zero. Então, ó, depois eu vou colocar essa observação aqui, tá? Então, o que que dá? Como que eu calculo o limite ao longo desse caminho? Calcular o limite quando xy tende a 0, 0, função xy sobre x quadrado mais y quadrado. Bom, eu vou calcular ao longo do y igual a 0. Ou seja, quem vai estar variando, na verdade, é só o x. Então, bom, aqui eu pego e substituo o y, então eu vou tomar esse caminho, então o x vai estar tendendo a 0, o y é 0, então fica 0 em cima sobre x quadrado, e esse limite aqui é 0. Observa que não adianta eu pegar o outro eixo, né, fazer x igual a 0, porque vai dar 0 também. Se eu pôr x igual a 0 aqui, ó, vai dar 0 também, porque é um produto. Tá? Então vamos pensar outro caminho. Outro caminho muito simples, uma reta que passa nesse ponto. Por exemplo, sei lá, tem uma reta que passa nesse ponto aqui. Y igual a 2x. Quando x é 0, y é 0, beleza? Passa no ponto. Então essa aqui, por exemplo. Tá? Na verdade, eu posso pegar qualquer reta. Y igual a mx. Vamos ver o que vai dar. Então, vou calcular o limite. xy tendendo a 0, 0, só que agora eu estou ao longo dessa reta. Y igual a 2x. De xy dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Se eu substituo aqui, ó, então, ó, eu estou ao longo dessa reta, o y vale 2x. Então, vai ser o limite quando x tende a 0, né, porque eu vou substituir y na função de x, aqui vai ficar x vezes 2x, e embaixo fica x quadrado mais 2x ao quadrado. Bom, isso aqui dá o quê? Dá limite quando x tende a 0. Em cima eu vou ter 2x ao quadrado, e embaixo 2 ao quadrado, 4, né? Então eu vou ter 5x ao quadrado. Esse limite aqui é 2/5. Então, observe, quando eu tomei por essa reta deu 2/5, e por essa aqui deu 0. Então, como esses limites são diferentes, eu já concluo que esse limite aqui não existe. Vamos chamar aqui 1 e 2. Como os limites calculados em 1 e 2 são diferentes, então não existe aquele limite ali. Limite xy tendendo a 0, 0 e xy dividido por x quadrado mais y quadrado. Então, para mostrar que não existe, preciso exibir dois caminhos. Mas nem sempre esses caminhos vão ser retos, né? Tem o próximo exemplo que a gente vai ver. As retas dão o mesmo valor, mas o limite não existe. Vamos ver aqui. Deixa eu só colocar aquela observação que eu comentei, né? Então, ó, que é uma dica, né, para a gente verificar se o limite vai existir ou não.
Tá? Vou colocar aqui. Tá? Observação. Quando calculamos um limite xy aqui, né, tendendo a x0, y0. Eu vou colocar aqui, tá. Vou colocar duas variáveis, mas vale para o 3 também, tá? P de xy sobre Q de xy com P e Q polinômios e P de x0, y0 e Q de x0, y0 iguais a 0. Se o grau de P for maior que o grau de Q, provável, não sei se tem algum que não existe, mas é provável que o limite exista. Na verdade, a gente vai colocando provável porque a gente vai ter que provar, tá? Então, não basta esse argumento. Isso aqui é só para a gente verificar se vai existir ou não. Mas tem que provar se existe com algum argumento ou provar que não existe com outros argumentos. Agora, se o grau for menor ou igual, grau de P o menor ou igual que o grau de Q, provável que o limite não existe. Então, bom, aqui é um indicativo para a gente tentar provar, né? Mas tem que provar, só isso aqui não justifica nada, tá? Então, se o grau de P for maior que o grau de Q, lembra que o anterior que a gente estava era xy, né? Vou lembrar aqui, ó. Xy tendendo a 0,0, xy sobre x quadrado mais y quadrado, né? Então, aqui, ó, grau 2 e aqui também, né? Grau 2. Tá? Então, eu estava no segundo caso, onde os graus são iguais, tá? Vamos ver mais um exemplo. Um pouquinho fraco. Deixa eu pegar outro pouco. É bem interessante aqui. O que eu quero? São esses. Aqui. Ó, limite xy tendendo a 0,0, xy quadrado, x quadrado mais y a quarta. Tá? Bom, então eu vou olhar. Então, primeira coisa, para eu ter uma noção se ele vai existir ou não, eu vou comparar o grau do numerador e o grau do denominador. Tá? Eu vou pôr aqui, ó, grau de xy quadrado. Então, ó, lembra, variável, y quadrado aqui ó, tem grau 2, multiplicando por x, então tem mais 1, esse aqui tem grau 3. É a potência das variáveis. Como eu tenho duas variáveis, eu somo as potências dela no produto, né? Na soma não, na soma maior deles. E o grau de x quadrado mais y a quarta é 4, porque é o maior deles. O maior aqui é o 4, né? Então, na soma é o maior deles, no produto é a soma.
Então, observe que eu estou no segundo caso aqui. Ó. Provado que o limite não existe. Então, vamos calcular o limite ao longo das retas passando na origem, né? 0, 0. Vou pensar aqui. Zero, zero, né? As retas aqui, qualquer reta, né? Na vertical, isso aqui é y igual a mx. E claro, é em real. Né? São as retas não verticais, não vertical, só tem um, passando em 0, 0. Qualquer reta não vertical é isso, dessa forma. E a reta vertical é x igual a 0. Então, vou calcular o longo de qualquer reta desse tipo aqui. Ó. Vamos calcular. Aqui é o limite de xy tendendo a 0, 0. Xy quadrado sobre x quadrado mais y à quarta. E aí, vou pegar qualquer reta na vertical. Y igual a mx. Vamos calcular o que vai dar isso aqui. Vai dar limite quando x tende a 0, né? Observe. Eu vou colocar y na função de x, então se eu vou tomar o limite em x, então onde está y, eu vou substituir por mx. Quadrado, x quadrado, mais mx a quarta. Né? Então isso aí ainda é limite, quando x tende a 0, aqui vai ficar m x ao cubo, dividido por, vou pôr x quadrado aqui em evidência, mais, perdão, vou colocar em evidência, então vai ficar 1 mais m à quarta x quadrado. Vai ficar m à quarta x à quarta, e por x quadrado em evidência. Tá? Então isso aqui fica limite quando x tende a 0, mx sobre 1 mais m à quarta x quadrado. Observa que o numerador vai para 0, mas o denominador vai para 1, né? Então, esse limite aqui é 0. O limite ao longo de qualquer reta não vertical passando na origem vai dar sempre 0. Se eu for tomar a reta x igual a 0, também dá 0. E o limite xy quadrado sobre x quadrado mais y à quarta, xy tendendo a 0, 0, ao longo da outra reta, né, que não está aqui, que é x igual a 0. Né? Qualquer outra reta que passa na origem é dada dessa forma, exceto a reta vertical, né, que é a reta x igual a 0. Isso aqui também dá 0, né? Isso aqui dá limite. Quando x tende a 0, de 0 sobre y à quarta, que dá 0. Então, ao longo de qualquer reta que passa na origem, esse limite é 0. Né? Não posso afirmar que o limite existe. Bom, a gente tem que tomar cuidado porque não implica que o limite existe. Por quê? Vamos encontrar uma outra curva que
no qual esse limite vai dar diferente de zero. Considere a parábola x igual a y quadrado. Se eu substituir aqui, ó, x por y quadrado, observa que ela passa no 0, 0, né? Quando x é 0, y é 0. Quando y é 0, x é 0. Tá? Então, eu faço nesse ponto. Vamos ver o que vai dar com o limite. O que vai acontecer com o limite? Ó, limite xy tendendo a 0, 0, xy ao quadrado sobre x quadrado mais y à quarta, x igual a y ao quadrado. Estou calculando, estou aproximando aqui, deixa eu até fazer ela aqui. X igual a y ao quadrado é essa aqui. É a parábola com o eixo no eixo x, tá? X igual a y ao quadrado. Bom, só substituir pelo limite quando xy tende a 0, 0. Vai ficar y à quarta, né? X, estou substituindo por y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado vezes y ao quadrado, que é y à quarta, dividido x da y ao quadrado da y à quarta, mais y à quarta. Isso aqui é a mesma coisa que o limite xy tendendo a 0, 0, posso simplificar por y à quarta, fica meio, esse limite dá meio. Bom, é diferente de 0. Então, ó, vou colocar aqui, ó. 2, ou vamos chamar, 2 é o chamamento, né? Vamos chamar 3 e 4. Segue de 3 e 4 que o limite não existe. Então, observe que eu calculei por qualquer reta sempre dá 0. Mas eu calculei por uma parábola não dá 0. Tem infinitas curvas que passei. Tem cúbica, né? Então, mas por que eu escolhi a parábola, né? Essa é a pergunta. Por que eu escolhi ela ali, né? Porque, ó, o que fez não anular o denominador aqui, né? Foi o que sobrou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ficou um x ao quadrado. E aí, sobrou 1. Porque a hora que eu pus a potência de x em evidência, sobrou uma constante, né? Então, olhei, bom, qual é a relação primeira tem que ter entre x e y, de uma curva que passa no 0, 0, né? E eu chego aqui no mesmo expoente. Okay, eu vou poder pôr, no caso aqui, o y, o x à quarta em evidência, né? Então, bom, a hora que eu substituo aqui x por y ao quadrado, eu tenho potência quarta, aqui quarta e aqui quarta também. E aí dá diferente de 0. Então, por isso que eu escolhi a potência 2, né? X igual a y quadrado. Poderia também ser y igual a raiz de x, né? Aqui eu só tenho que tomar cuidado. Quando eu tomo y igual a raiz de x, só faz sentido para x positivo, né? Mas, se já não existia um limite, por exemplo, vindo aqui, ó, pela raiz, vamos pensar. Eu tenho a raiz aqui, né? Digamos isso aqui. Y igual a raiz de x. Só que se eu for calcular o limite por ela aqui, eu tenho que tomar o limite à direita, né? Com x tendendo a 0 pela direita. Senão não faz sentido. Tá? Porque a raiz só está definida por números positivos. Poderia usar ela? Poderia. Não faz problema nenhum. Só que tem que tomar esse cuidado, né? Aí só... perdão. Aqui as curvas aqui são as mesmas, não vai coincidir. Essas duas aqui coincidem. X igual a y quadrado e y igual a raiz de x. Então, poderia? Poderia, só que eu vou ter que tomar cuidado, porque só faz sentido eu tomar quando x... perdão. Aqui eu esqueci, né? Desculpa, tá errado. Aqui é y tendendo a 0, né? Certo que não tem mais x, né?
y tendendo a zero. Não tem mais x ali, né? E aqui é y tendendo a zero também, tá? E quando eu substituo uma variável em função da outra, já não existe mais aquela outra, né? A outra já foi feita uma substituição, tá? Então, ó, o que a gente tem que tomar cuidado é isso. Quando o grau, né, do polinômio do numerador for menor ou igual ao denominador, provavelmente esse limite não existe, tá? E aí, a forma da gente provar é isso. Precisa encontrar caminhos. Essa forma aqui é uma forma geral de equação de reta, tá? Porque a reta se escreve dessa forma, exceto a reta vertical, né? X igual a zero. E aí, bom, posso calcular ela dessa forma, né? Então, sempre deu zero. E as outras curvas que a gente tem, em geral, são parábolas, cúbicas, né? Vai depender aqui. Eu vou ter que trabalhar um pouquinho com as potências aqui para enxergar de forma que isso aqui não vai dar zero na hora que eu calculo o limite. Por quê? Pela reta já deu zero, né? Então, eu preciso encontrar uma curva que passa no ponto e o limite dá zero. O que é muito comum de errar é pegar uma curva que não passa no ponto. Se eu estou tomando o limite no 0, 0, 0, 0 tem que satisfazer essa equação. 0, 0 tem que satisfazer a equação. Então, o ponto aqui, que eu estou tomando o limite, vai ser uma solução da equação. Tá? Tem que estar naquela curva. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Para não pegar... Já aconteceu muito a pessoa pegar uma curva que não passa no ponto. Aí o limite não vai dar mesmo. Mas você está tomando o limite pela curva. Então, está pegando uma curva que passa no ponto aqui, não adianta nada. Ela tem que passar nesse ponto. Tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui para funções de 3 variáveis. Essa aqui também não existe. Para funções de 3 variáveis, é muito semelhante. Então, mostrar que não existe é exibir o caminho. Eu fiz para 2, né? Vamos ver para 3. Aqui. Se existe o limite temos 0, 0, 0 aqui. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E aqui, x quadrado mais 2y quadrado. Bom, poderia ter aqui também mais funções, tá? Não tem problema. Bom, qual que é a diferença do 2 para o 3, né? Então, de novo, eu estou na origem, eu preciso uma curva, né? Passa 0, 0, 0. Bom, em relação a polinômios, o grau aqui, de novo, eu estou com uma soma, né? É o maior deles, então grau 2 e aqui também, né? Ó, uma soma. Só que aqui agora eu estou com um polinômio de 3 variáveis, x, y e z. Como é soma, então o grau da soma é o maior deles. Tá? Então os dois são grau 2, né? Provavelmente não existe. O que eu quero salientar aqui é, como que eu pego uma reta, por exemplo, que passa no 0, 0? Vamos lembrar a equação da reta. Como que é a equação da reta? Da reta com vetor diretor V, não nulo, né? Senão, então os pontos, eles são x, y, z igual, aqui na origem, né, seria o 0, 0, 0 mais o parâmetro do TV. Então, essa aqui é a equação da reta
ou de uma reta que passa nesse ponto. Né? Só trocar aqui as coordenadas do ponto, eu mudo a reta. Então, em geral, a gente tem que ter essa reta. Aqui a gente pode trabalhar até uma coisa mais simples, né? Mais simples seria o quê? Tentar primeiro os eixos, depois, se não funcionar com os eixos, a gente pode tentar parábolas também sobre os planos. Tá? Então, no espaço, quem é o eixo x? O eixo x é quando eu ponho y igual a zero e z igual a zero. O eixo y é quando eu ponho x igual a zero e z igual a zero. E o eixo z, quando eu ponho x igual a zero e o y igual a zero. Então, esses são os três eixos. Vou até colocar aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou tirar o 2. Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar y quadrado só. Vou tirar o 2 aqui, tá? Esses são os três eixos. Lembra que o que eu quero aqui é uma curva que passa nesse ponto, tá? Aí, por exemplo, eu posso pegar... Então, quem seria a curva aqui, por exemplo, né? Aqui y igual a 0, z igual a 0, x igual a 0, z igual a 0, x igual a 0, y igual a 0. Mas, por exemplo, eu poderia pegar uma parábola no plano xy, por exemplo. Aí seria o quê? Eu teria y igual a x quadrado e z igual a 0. O que eu tenho que ter é, a hora que eu passar para calcular o limite, eu tenho uma única variável, que é um parâmetro, uma curva. Né? Aqui eu coloquei para a reta, né? Mas a curva também ela só tem um parâmetro. Tá? Ela não pode ter mais de um parâmetro. Senão não é curva, senão é uma superfície. Né? Vocês lembram que quando a gente calcula o plano, a equação do plano tem dois parâmetros. Tem o parâmetro T e o parâmetro S. E eu tenho dois vetores geradores. Na equação da reta tem um parâmetro só, né? Tem um vetor diretor, tem um parâmetro só que vai dar todos os pontos daquela reta. Você obtém desse mais um múltiplo desse vetor. E agora no plano não, tem combinações lineares dos vetores geradores, tá? Bom, mas vamos ver aqui, como que a gente faria nesse caso aqui, né? Então, primeiro, vamos pegar um dos caminhos. Limite x, y, z, tendendo a 0, 0, 0, x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Bom, vamos pegar o eixo x. O eixo x, então coloca aqui, ó. Y igual a 0, igual a z. Z igual a y igual a 0. Então, bom, seria limite x tendendo a 0, né? Então, observa, vou pôr o y e o z igual a 0. Então, vai ficar x quadrado sobre x quadrado, que dá 1. O y e o z são 0. Então, se eu for olhar, estou vindo ao longo do eixo x. Observa que não adianta eu fazer com esse aqui. Né? Olhando aqui, eu já vejo que não adianta. Por quê? Se eu pôr x igual a 0 e z igual a 0 aqui, ó, não tem problema. Vou. Se eu pôr x igual a 0 aqui e z igual a 0, vai ficar y quadrado sobre y quadrado, que também vai dar 1. Tá? Vamos ver aqui nesse aqui, ó, sobre o eixo z. Limite x, y, z tendendo a 0, 0, 0. Então, ó, nesse aqui a gente já fez, já deu 1. Olhando aqui, eu já consigo ver que o limite ao longo do eixo y também vai dar 1. Porque se eu ponho aqui, ó, põe x igual a 0 e z igual a 0, vai ficar y quadrado sobre y quadrado. Tá? Agora vamos ao longo do eixo z. Então, eu estou com x igual a y igual a 0. O x igual a y igual a 0 vai ficar o quê? Eu só coloco aqui x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então vai ficar limite, quando z tende a 0, certo? Vai ficar 0 aqui em cima, né? 0 sobre z quadrado.
Esse limite aqui dá 0. Então, encontrei dois caminhos onde os limites são diferentes. Tá? Assim, o limite não existe. Ratifiquei. Encontramos dois caminhos distintos onde tomamos limite caminhos distintos passando pelo 0, 0, 0, né? Tem que passar na origem. Com limites diferentes. Logo, não existe. Vou ficar aqui. Limite x, y, z tendendo a 0, 0, 0 de x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Então não existe limite. Então o que a gente tem que tomar cuidado é, né, de duas variáveis fica muito claro, né? Porque se coloca uma variável em função da outra, isso vai ser uma curva. O que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente trabalha com três variáveis, não é uma variável em função das outras duas, porque senão é uma curva, são uma superfície. Então a gente tem que pegar o quê? Escrever uma curva. O que é uma curva? Você só pode ter uma variável, só pode ter um parâmetro, né? A gente fala parâmetro da curva. Quando é reta, poderia aqui, por exemplo, né? Aqui acabou, né? Mas, ó, por exemplo, eu coloquei a equação da reta aqui, né? x, y, z igual a 0, 0, 0, né? TV. Esse aqui é o que passa na origem. Bom, esse V, por exemplo, no primeiro caso ali, ele era 1, 0, 0. No segundo, ele era 0, 1, 0. No terceiro era o 0, 0, 1. Mas eu posso pegar, por exemplo, o V também como sendo 1, 1, 1. Aí seria TTT. Ou XXX. Então, quando eu passo para calcular o limite através de uma curva que passa no ponto, eu não posso ter duas coisas variando, só uma delas, não, x variando, só z variando, tá? Não posso ter duas, porque se eu tiver dois parâmetros, aí já não estou mais numa curva, estou numa superfície, tá? Então, em geral, para mostrar um determinado limite não existe, a gente tem que encontrar, né, caminhos diferentes passando nos pontos e que dê limites diferentes. Okay? Não é difícil, claro que tem alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas em geral é só isso aqui, tá? Só para a gente finalizar a aula hoje, às vezes vocês podem se deparar, tá, com algum problema desse tipo. Vou colocar como teorema, mas mais para destacar, tá? Se a gente tem se W igual a f de z é uma função contínua e aqui é a função real, tá? De uma variável. E z igual a z de xy satisfaz
limite de z de xy quando xy tende x0, y0 ser igual ao valor L, então o limite de xy tendendo a x0, y0 de f de g de xy, isso aqui é f de e. Bom, vou dar um exemplo que é mais fácil, né? Só estou colocando o teorema aqui, mas como que a gente aplica ele? Por exemplo, se eu quero calcular aqui, ó, limite xy tendendo a 1 e menos 1 de seno de x mais y. Bom, o que é isso? Então, aqui é a função f, né? Isso aqui é o seno e a g de xy é o seno de x mais y. Então, isso aqui vai ser simplesmente o seno de o x é 1 mais menos 1. Isso aqui é seno de 0 e é 0. Tá? Então, quando eu estou com uma função contínua aqui, eu posso passar o limite para dentro do argumento. Né? Outra aqui, por exemplo. Limite são z, vou colocar 3 variáveis. Mesma coisa, coloca 3 variáveis, né? Eu coloquei 2, mas estende para 3. De e elevado a 1 sobre x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Então, eu pego e posso tomar o limite aqui, ó. Basta eu substituir. Então, ficar 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, elevado a meio. Tá? Então, o que está dizendo nesse teorema é isso aqui. Eu posso tomar, se eu estou com uma função contínua aqui, eu posso tomar o limite dentro do argumento da função. Ok? Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, acho que parte de continuidade, a parte de limite, a gente explorou bem. Aí, a gente vai entrar na parte de continuidade, né, que é a última matéria. Acho que eu vou fazer a segunda prova até continuidade, tá? E a parte de derivadas parciais fica para a terceira prova. Então, fica a parte de integrais e parte até continuidade. A parte de limite e continuidade. E a parte de diferenciabilidade ficaria para a terceira prova. Ok? Certinho. Sim? Pessoal, hoje eu acho que eu consegui gravar, depois eu vou lá ver se eu consigo editar direitinho, tá? E aí, assim que eu tiver, eu vou disponibilizar esse vídeo de hoje e os que eu tenho gravado também, tá bom? Aí depois eu ponho. Semana que vem, como eu falei para vocês que está viajando, aí eu vou disponibilizar a parte de continuidade, que ela é bem simples, e também o início da parte de derivados parciais. Tá? Mas aí, a matéria da prova é até continuidades. Tá bom? Beleza. Certinho. Então, tá. Obrigado, viu? Até outra semana. Qualquer coisa, vocês mandem as dúvidas, tá? Certinho. Aí na próxima semana, quando eu voltar na segunda, a gente pode discutir exercícios, vai depender do que vocês estiverem caminhando. Então, beleza, certinho. Combinado. Certinho. Boa tarde. Obrigado, professor. Boa Obrigado. tarde. Falou.